A gente precisa conversar muito sério sobre a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Tem muito assunto aí como mensagem e a gente tem que refletir a beça e a gente tem que debater sobre esses assuntos sim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tabata e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, ambos os filmes que estão disponíveis na Amazon Prime Video, que eu assisti esse final de semana e eu quero comentar um pouquinho das minhas impressões sobre esses dois filmes pra vocês. Mas antes, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra você ficar sabendo dos próximos vídeos que vão estrear aqui no canal, dar o seu like e também compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você conhece. Primeiramente, eu quero esclarecer aqui que os filmes são baseados nos depoimentos de Suzanne von Richthofen e de Daniel Cravinhos, ou seja, nada do que foi mostrado nos filmes são coisas tiradas de um livro ou de alguma notícia ou então até mesmo da mente do criador, da mente dos roteiristas. Muito pelo contrário, são baseados em documentos que estão no processo, que são os depoimentos pessoais de cada réu, de cada condenado nas audiências, independentemente se é verdade ou não. Foi o que foi mencionado na audiência, então essa é a base dos dois filmes. Entendo que muita gente possa ficar de fato decepcionada com esse filme, pois como eu falei, o filme é baseado em depoimentos dados em audiência. Não tem nada sobre investigação, como o processo acabou tendo ali os seus passos, não mostra muita coisa referente ao pós-julgamento ou o pós-crime ter acontecido. A gente vê ali, na verdade, a partir do momento em que a Suzanne e Daniel Cravinhos se conhecem e a gente vai vendo como se deu aquele relacionamento dos dois e o relacionamento da Suzanne com a família dela até o momento da data do crime. E nada além disso é colocado no filme, então por não trazer ali o pós-crime, o pós-julgamento também, a gente não tem, entre aspas, noção do que aconteceu dentro do filme, porque a gente também já conhece a história, já conhece o caso e já sabe também o que aconteceu, o que rolou depois de todo o julgamento. Uma coisa que eu quero falar com vocês também é a mensagem que esse filme traz. Porque sim, é um crime bárbaro que chocou o país inteiro na época que aconteceu, mas a gente tem que debater sobre esses assuntos, entender a razão de um crime ter acontecido, seja esse crime aberto aí para um clamor social, como foi o caso da Suzanne Richthofen e vários outros casos que a gente conhece por aí, e também, né, outros casos criminais que acontecem que você, por exemplo, que está vendo esse vídeo agora não tem nem noção que possa estar acontecendo nesse exato minuto. Existe sim uma raiz no problema e é algo que a gente precisa debater. E seja em debates científicos, de estudos e tudo mais, ou até mesmo debates em forma de arte. Desigualdade social, que é super forte no nosso país e a gente sabe disso, só que muitas pessoas não ligam para isso. Preconceito contra classes sociais, porque sim, preconceitos contra classes sociais existem. E é algo que quase ninguém fala sobre isso. E os dois filmes fazem isso. Tá ali implícito, você só tem que parar, entender e refletir sobre esse assunto, mas está ali. E eu acho incrível a forma como eles colocaram isso na história, já que tem ali a base do depoimento deles também, mas eles mostram isso em coisas singelas, nem que seja um diálogo falando sobre o assunto ou até mesmo algumas expressões faciais, sem precisar trocar um mínimo de palavras, mas algumas expressões faciais mostrando o incômodo da mãe da Suzanne, por exemplo, tomando o café que a mãe do Daniel fez. Então você tem ali algumas nuances que você consegue perceber determinados tipos de comportamentos de preconceitos que não são debatidos na sociedade. Como eu falei sobre esse tema, a gente tem muita coisa para falar, então depois você me conta se você quer um debate sobre esse assunto, porque eu ficaria super honrada de falar sobre isso. Então me conta depois nos comentários, porque a gente vai falar agora sobre os filmes, né? Porque eu falei muito aqui sobre as mensagens do filme, mas eu não falei ainda o que eu achei. Olha, pra mim o filme foi mais ou menos, não é um tipo, caramba, amei, estou completamente obcecada por esse filme, mas também não é do tipo, caramba, que decepção, que coisa horrível que eu fiz com a minha vida de dar o play nesse filme. Muito pelo contrário, são filmes bons, eu gostei bastante da forma como eles trouxeram, né, o caso, mas eles pecaram muito em algumas coisas.
Coisas positivas, as atuações da Carla Dias e do Leonardo Bittencourt são muito boas e eu gostei bastante da atuação dos dois, porém tem algumas coisas que os dois fazem que às vezes me incomoda, que fica parecendo uma grande simulação de um crime, como se tivessem, sei lá, contratado de algum programa para fazer uma simulação ali para passar numa linha direta da vida. Então tem alguns exageros que não tinham a necessidade de existirem em determinados momentos. Mas não é algo que me incomoda tanto a ponto de torcer o nariz para não querer mais assistir o filme ou parar no meio do caminho e abandonar. Não acho que os filmes se vendem separadamente e por conta disso eu acho que deu muito certo a escolha de colocar no streaming, porque se fosse no cinema eu acho que não daria muito certo, mesmo se a intenção fosse de um ingresso só para ambos os filmes, eu acho que ninguém iria ter um pouco de ânimo e também saco para ficar no cinema por 3 horas para assistir os 2 filmes. Apesar de muita gente ficar no cinema para ver Vingadores, mas é produção nacional e muita gente torce o nariz para a produção nacional, então teria esse problema. E que bom que foi para o streaming. Gostei muito da fotografia do filme e o modo também como eles trouxeram a história ali de montagem. Eu achei que ficou interessante porque você consegue ver direitinho a forma como os personagens entram na história. Você consegue ver, por exemplo, a Carla Dias mostrando uma Suzanne Richthofen ingênua, bobinha, inocente, e aos pouquinhos ela vai se corrompendo. E a mesma coisa a gente vê com o Daniel Cravinhos na versão, né, dele, em que ele tá ali todo ingênuo e inocente, ele vai ali sendo manipulado, e a gente consegue ver direitinho a transformação dos 2 personagens em cada personalidade até chegar ali o momento do crime. Senti falta de uma finalização e eu vou explicar o que eu senti falta disso e o porquê da grande finalização. A gente já conhece esse caso é famoso, aconteceu no dia 31 de outubro de 2002 e desde então a gente escuta falar sobre isso todo ano, e é um caso de muito clamor social, que muita gente conhece, muita gente debate, muita gente opina, então é muito perigoso você tratar um caso desse, porque você ter ali a chance de quebrar um tipo de imparcialidade e cair no senso comum é muito grande. E eu confesso que eu fiquei com esse receio. Eles até conseguiram não cair no senso comum, mas teve muitas coisas que eles acabaram indo para esse lado, como eu falei em algumas cenas que pareciam muito exageradas. Mas ok, passa, a gente deixa para lá, não precisa ficar dando muita atenção a isso. Mas como eu falei, a gente consegue ver direitinho aí como os personagens vão mudando de figura e também a forma como a própria fotografia do filme vai transformando isso em uma imagem um pouco mais clara e depois vai escurecendo e vai ficando mais sombria. Então é muito legal que isso acompanha, principalmente a trilha sonora também, que vai de encontro à montagem, e é sensacional, é muito bom como eles fizeram esse projeto como um todo. Mas como eu falei, eu senti falta aí de uma finalização, até porque a gente já conhece o caso, mas isso não é falado, né? Até porque o filme ele é baseado nos depoimentos em si, no que foi falado pelos réus em audiência. Então a gente tem ali uma visão limitada do que foi mostrado ali naquele processo. A gente não tem acesso, por exemplo, a perícias, a testemunhas de outras pessoas, a gente não tem acesso ao que o irmão do Daniel Cravinhos falou, nem o irmão da Suzanne Richthofen, ou qualquer outra coisa que possa preencher o processo. Acredito que muitas pessoas possam ter ido assistir o filme com essa intenção e, se for o caso, vai se decepcionar, porque desde o começo que esse filme foi lançado e foi divulgado, na verdade, sempre foi debatido que seria baseado nos depoimentos dos réus, então é uma coisa também que a gente já sabe, não tem novidade nenhuma, então não tem muito o que fazer. Então é só mesmo contar a história. E eu acredito que pela promessa de apenas contar a história, ele até cumpre direitinho, só que ele não funciona sozinho, ele precisa um do outro para se complementar, e talvez seja por isso que possa ser um pouco cansativo. Mas é aquela coisa, funciona do jeito que prometeu. Pode não ser uma promessa maravilhosa, pode não ser um resultado fenomenal, mas prometeu, cumpriu. E antes de finalizar, gente, como eu falei, tem muitas mensagens de debates sociais que a gente precisa conversar sobre o assunto e precisamos urgentemente, para a gente não cometer os mesmos erros aí. De toda forma, apesar dos filmes terem ali os seus defeitos, porque sim, tem ali alguns defeitos, os filmes não são ruins, então dá para tirar algumas mensagens dali, dá para ter ali aquele conteúdo, dá para assistir o filme, tirar
algumas informações deles para a gente debater, para a gente conversar sobre assuntos que ele traz ali de como um pano de fundo. E para os amantes de True Crime, né, gente, isso daí é um baita de um presente, porque eu tenho certeza que os amantes de True Crime maratonaram isso daí e ficaram super satisfeitos. Ou não, né, porque muita gente gosta de ver a parte de investigação, e se for pensando na investigação, não vai rolar. Estou aqui com a convidada do vídeo de hoje para dizer que obrigada por assistirem até o final, até o próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu like, senão a Nina vai te arranhar com essa cara aqui de bolada, né, de incômodo. Então vá lá, me segue, se inscreve no canal e ativa o sininho também para você ficar por dentro das novidades e também ver mais um pouquinho dessa carinha fofa aqui, gente. É isso, tchau!